Vamos aí ao uso do carvão mineral, né, como combustível fóssil, como fonte de energia não renovável. Bom, vocês viram que o carvão foi a primeira fonte de energia, combustível fóssil a ser utilizado, né, lá no processo produtivo até com a invenção da máquina a vapor. A formação do carvão envolveu muita matéria orgânica, assim como o petróleo, mas um processo diferente, porque nós temos carvão já desde a era paleozoica. O petróleo se formou durante a era mesozoica. O carvão já tem formação na era paleozoica, mesozoica e cenozoica, que é a nossa era atual. Nesse esqueminha que você está vendo aí do lado, é o processo de formação, tá, do carvão mineral, tá? Considerando o tempo geológico, o teor de carbono na sua composição, o que representa a qualidade, né, do produto, né? E a capacidade, portanto, de queima, de gerar energia, né? O carvão mineral ele se formou em ambientes de pântano, de banhado e de alagadiços. E esses ambientes, essas estruturas, elas passaram por um processo de assoreamento, não é? Um processo de soterramento. Então, envolvendo peso, né, pressão e temperatura. E aí nós temos o processo de formação do carvão mineral. Tá? Como eu disse, do lado vocês têm aí um esqueminha, né, mostrando as diferentes fases, né, de formação do carvão. A primeira fase é chamada de turfa. É quando você já tem o processo de soterramento, né, ele acontecendo, né, não finalizado, porque ainda você vê a presença de água na superfície, mas já tem muita matéria orgânica em processo de decomposição, ali envolvendo, né, pressão e temperatura. A turfa é o primeiro estágio, então podemos relacionar a turfa à era cenozoica, porque é o carvão que ainda está num processo de formação. Mas aí isso vai levar ainda milhares e milhares de anos. Toda jazida de carvão é de subsolo, é de profundidade. Não existe carvão na superfície. Então todas as minas de carvão exigem, né, minas de profundidade. Mas a turfa não é um carvão de boa qualidade, até porque o teor de carbono dela não passa de 50%. Tá? Então não presta, né, como fonte de energia. O segundo estágio seria o lignito. Né? O lignito já exige um tempo geológico maior, então nós vamos ter o lignito, né, a sua formação a partir do final da era mesozoica. Tá? É claro que a profundidade é maior do lignito, né? Já é um carvão que pode ser utilizado, né? Não é de boa qualidade, mas ele tem aí um teor em torno de 75%, né? Em torno de 75% de carbono na sua composição. Então ele tem um poder de queima até que razoável. A gente chama isso de poder de Koch, tá? Poder de queima, tá? Então, dentro desse contexto aí. No que diz respeito, tá, ao lignito, tá? Eu disse, normal que haja necessidade de se misturar ao lignito um carvão de qualidade melhor. Que seria qual? A hulha. É o terceiro estágio que você vê. Processo de formação da hulha, né, foi no início da era mesozoica, então há uma profundidade maior, né, na exploração da hulha, mas o seu teor de carbono ele gira em torno de 85%, então é um carvão de muito boa qualidade. Tá? É o chamado carvão de pedra, que a gente chama. E o último estágio, que seria o primeiro no processo da formação e da evolução geológica, né? O primeiro que eu digo porque é o mais velho, é o mais antigo e o mais profundo, mas também é muito raro. É o antracito. O antracito, o teor de carbono dele gira em torno de 96%. É um carvão muito puro, de altíssima qualidade, mas ele é raro, tá? Pela formação é da era paleozoica. Então, são milhares e milhares de anos atrás. Então, justificando que o processo de formação do carvão foi nesses ambientes, pântano, banhado e alagadiço, então é claro que as maiores reservas estão em massa continental. E a concentração de terras nós temos onde? Nós temos no hemisfério norte. Por isso que você vai ter a maior concentração, as maiores reservas, né, de petróleo no hemisfério norte. Então você tem a maior produção mundial pertence à China, depois vem os Estados Unidos, a Rússia, o Cazaquistão, Índia, Polônia, Alemanha,
África do Sul e Austrália, onde você tem aí as maiores reservas, né, mundiais de carvão mineral. A China, o destaque, tanto que, né, lembrando um pouco os problemas ambientais que a China vem sofrendo, né, porque a partir do momento que a China iniciou o processo industrial lá na década de 80, né, formando as suas plataformas de exportação, investindo pesado na produção industrial, a principal fonte de energia utilizada pela China é o carvão mineral. E os efeitos, né, do uso dele são grandes, né? Então a China está sofrendo muito com a poluição gerada pelo uso desse combustível fóssil. Mas enfim, a necessidade de crescimento e aí vem, claro, as consequências, certo? E aí, como nós temos o carvão aqui no Brasil, né? Bom, as nossas reservas, elas são até aqui significativas, tá, moçada? Nós temos aí uma reserva de aproximadamente 32 bilhões de toneladas de carvão, tá? Só que a nossa produção, ela é insuficiente, certo? Até lembrando, o nosso carvão é lignito, então não é um carvão de boa qualidade, ele precisa ser misturado, tá? Então, o Brasil importa 50% do carvão consumido. Então, nós temos a metade, metade a gente importa. A mistura precisa ser feita para realmente ele ter rendimento. E grande parte desse carvão que a gente importa vem lá dos Estados Unidos, Austrália, África do Sul e Canadá, tá? A principal jazida carbonífera que nós temos aqui no Brasil está no Rio Grande do Sul, na região do Vale do Rio Jacuí, destacam, né, onde nós temos aí a nossa principal jazida, mas nós também temos carvão no estado de Santa Catarina e ali destaca-se muito duas cidades, a cidade de Criciúma e a cidade de Tubarão, tá? Inclusive, o carvão extraído dessas áreas, ele é totalmente aproveitado pelas indústrias, né, siderúrgicas, né, principalmente do sudeste brasileiro, tá? Mesmo que tenha essa necessidade de misturar, né, o nosso carvão, porque ele não é um carvão de excelente qualidade. Tá? O consumo hoje de carvão no Brasil, para que nós utilizamos o carvão mineral? 85% dele é usado nas termoelétricas, para gerar o quê? Energia elétrica, eletricidade. Tá? 6% vai para a indústria de cimento, né, que é a indústria de base. 4% para a indústria de papel e celulose, né, porque há necessidade da fonte de calor. E 5% vai para a indústria de cerâmica, alimentos, secagem e grãos. É a utilização do carvão mineral aqui no Brasil, tá? Mas como eu disse, nós não somos autossuficientes, tá? Metade do carvão consumido no Brasil é importada até porque há necessidade de mistura, né? Para que a gente tenha, né, uma produção, né, que compense, tá? E isso porque foi feita uma determinação pelo governo, tá, moçada? Porque pouco se utilizava o carvão brasileiro, né? Por projetos e programas, então se estabeleceu que para a importação ser feita e a valores que sejam interessantes, o uso do carvão brasileiro tinha que existir, tá? Então, dentro dessa concepção aí, tá? Nós utilizamos o carvão, né, principalmente para essa finalidade aí, a geração, né, de eletricidade nas termoelétricas. Então, tá aí a respeito do carvão mineral aqui no Brasil, ok? Aí vamos para o gás natural, certo? O gás natural. O gás natural ele é extraído junto com o petróleo, né? Então, da mesma forma que nós temos a formação do petróleo, tem a formação do gás natural. Se diz que o gás natural é o petróleo na sua forma gasosa, tá? E o gás natural, moçada, é o nosso famoso gás de cozinha, tá? É o CH4, né? O gás metano, que a gente conhece, tá? Ele é inodoro, ele é incolor, ele é mais leve do que o ar. Mas e por que o gás tem cheiro, né? Porque, nossa, quando vaza gás é um cheiro até insuportável. Eles colocam uma substância, claro, né, para que esse cheiro realmente seja sentido. Porque como naturalmente ele é inodoro, certo? Um vazamento de gás, tá? Mataria todo mundo sem ninguém saber o que está acontecendo.
tá? E o uso, então, do gás natural é tanto para o uso doméstico, como também para o uso industrial, certo? Então, o gás metano, que é o que nós temos aí como gás de cozinha. Se compararmos o gás natural com o petróleo e com o carvão mineral, que são combustíveis fósseis, o gás natural ele acaba sendo mais barato pela forma como o transporte pode ser feito, tá? E ele é menos poluente. Veja bem, menos, não que ele não polua, tá? E aí, como está a produção de gás natural no Brasil, né? Bom, nós não somos ainda autossuficientes, tá, moçada? Mas a exploração de gás natural do Brasil só vem crescendo. A exploração do gás natural do Brasil é ascendente, tá? Atualmente, isso, né, também referência de 2019, tá? A nossa produção, ela está em 111 milhões de metros cúbicos por dia, certo? E ela deve chegar a 300 milhões de metros cúbicos dia entre 2025 e 2027. Aí sim, nós vamos chegar à nossa autossuficiência, tá? O Brasil, então, ele está preparado com toda esse avanço, os investimentos, né, para ampliar essa produção de gás natural, né, o Brasil está para viver então a era do ouro, né, do gás natural. Isso foi uma afirmação feita, claro, né, pelo ministro de Minas e Energia. Tá? Considerando então que a nossa autossuficiência nós vamos alcançar daqui a 5 anos aproximadamente. Tá? Claro, são previsões, né? Mas é um combustível, como eu já disse, mais econômico, menos poluente, tá? E o consumo de gás natural, a tendência é aumentar, claro, se, né, nós tivermos aí, né, um consumo, uma produção que seja suficiente para o nosso consumo, mas deve chegar em torno de 200 milhões de metros cúbicos por dia. Isso nesse ano deve ser alcançado esse consumo. Né? Mas o Brasil já vai estar produzindo esse volume, então nós devemos estar, né? Estávamos em 111 milhões em fevereiro do ano passado, tranquilamente devemos estar, né? Porque a cada mês a Petrobras, principalmente a Petrobras, vem quebrando recordes, né? De produção de gás natural, de petróleo, né? E assim por diante. Então veja, o que nós vimos até então, moçada, são as fontes não renováveis. São os recursos energéticos não renováveis. E vocês viram muito bem, né, a situação de todas elas aqui no Brasil. Né? São fontes tradicionais, são as mais utilizadas, mas por serem recursos não renováveis, a moçada entendeu que há uma necessidade, não é, de substituí-los, de buscar o quê? As alternativas. Porque um dia essas reservas vão acabar. Calcula-se aí talvez um século e meio, pode ser menos. A demanda energética é muito grande. A necessidade, ela é crescente. Então, nós precisamos, e isso é fundamental para um país, é diversificar cada vez mais a sua matriz energética, para que não fique tão dependente, né, especificamente dessas fontes tradicionais. Então, vamos caminhar para isso, né, com certeza.